Oi, eu sou a Gabi Xavier e bom dia. São 4h40 da manhã e eu aqui pra falar de capítulo novo de Berserk 368 comentado aqui com vocês e vai comentando aqui comigo também porque aconteceu muita coisa. Caos absoluto, desespero, coitado do Guts, coitado do Guts. Só uma aguinha antes. Agora sim. E eu já ia me esquecendo, amanhã acaba a sua chance de ganhar 2 camisetas, como por exemplo esta linda de Berserk que está passando na sua tela. Comprando um moletom como este que eu estou usando, ó, tem capuz, é quentinho. Este que eu estou usando de Satoru Gold tem até detalhes nas mangas, enfim, você escolhe o seu moletom, as 2 camisetas, coloca os 3 no carrinho e utiliza o cupom e você não paga 2 camisetas. 2 camisetas de graça, só até sexta. Então aproveitem loja.com.br/Gabi-Xavier. Espero vocês. Bora lá comentar a aparição finalmente de Skull Knight, criaturas parecidas com Albion surgindo, que criaturas são essas, ilha colapsando, Guts em desespero e tudo mais que tá acontecendo agora. Capítulo passado a gente terminou vendo o Griffith indo embora no céu, segurando a casca, que estava meio desacordada até então. Ela começa a acordar no final deste capítulo 368, no colo de Zod e o Guts, que estava tremendo. E pra mim, nesse capítulo 368, ficou claro que ele tá tremendo de desespero, de decepção, de frustração. O Guts, que sempre tem o impulso de agir, de impedir, de ir contra, nesse momento, ele fica completamente sem reação, sofrendo. O rosto do Guts, até o final do capítulo, é de extremo sofrimento e desespero. Dá uma dó, assim, dá muita tristeza por ele, porque ele tá tremendo de ver a pessoa que ele voltou para, a pessoa que hoje ele sabe, aceitou e entende que é a mais importante da sua vida, muito maior do que o desejo de vingança. Ele a resgatou depois de um arco dificílimo em Albion. Eles passaram por tanta coisa para chegar naquela ilha. Ela voltou à sua própria consciência, ainda com muita dificuldade de se aproximar do próprio Guts, e quando tudo parecia que poderia melhorar, eles poderiam inclusive ficar naquela ilha, quem sabe deixar a vingança para depois ou para nunca, aparece o seu inimigo, pega essa mulher na frente dele e ele não consegue fazer qualquer coisa, nada. E ele fica ali, inútil, impotente. Enquanto isso, a ilha tá colapsando e acontecem algumas coisas interessantes junto de uma informação do Skull Knight e algumas lembranças que a gente tem que lembrar sobre a própria formação da ilha. Começaram a surgir criaturas que parecem espíritos, sombras, mas que são semelhantes, como o próprio Isidore lembra nesse capítulo, às criaturas de Albion, que elas iam justamente indo para cima das pessoas, dos sacrifícios, e elas iam engolindo toda a carne, elas consumiam aquilo. E isso acontece através das fendas que apareceram após a aparição do Griffith. E o que eram essas criaturas em Albion? Eram almas desesperadas, dos desencarnados, dos sofredores. E essas almas atacavam as pessoas. E por que teriam almas no que formava a base dessa ilha? Nós vimos a história há pouco tempo, foi a Morda que falou inclusive para Shirk, de que aquela ilha já foi atacada por um reino há muito tempo. E essas pessoas perderam e de alguma forma, por exemplo, tem aqueles espantalhos de Vimy que são formados por essas almas. Essas pessoas talvez foram enterradas, morreram, sepultadas, largadas no solo dessa ilha. Há quanto tempo não sabemos, que povo era esse não sabemos, como foi conduzida essa batalha não sabemos, porém algum passado muito tenebroso se esconde nas terras daquela ilha. Os arquimagos, a própria Danann, os elfos, fadas, todas essas criaturas, elas eram criaturas boas, de aura boa, elas não tinham sintonia com coisas ruins, mas me parece, pelo que a gente vê, que o tempo todo existia algum selo, uma proteção, algo que constantemente, o tempo todo, impedia que essa parte das trevas, essa parte tão ruim, ascendesse para a ilha novamente. E assim que a aparição, essa luz absurda do Falcão das Trevas, abre fendas no solo dessa ilha, o que estava lá escondido e selado começa a escapar, atacar e matar as pessoas. O Isidore só não é atacado porque o Skull Knight aparece, e ele fala, inclusive, que a fundação dessa ilha, os verdadeiros lords, né, dessa ilha, são esses seres, são essas almas. Então eu acho que ainda tem um pouco de história pra gente entender sobre essas pessoas, esse povo que invadiu e como a própria Elfheim, como era hoje, se formou. Espero que essa história apareça ainda, mas só pra gente entender se são criaturas que agem, se parecem, se comportam, enfim, como as de Albion, são almas, e provavelmente deste reino que um dia invadiu, perdeu, morreu e ficou selado ali. A ilha tá se desmantelando, porque se eles eram a fundação da ilha, era o que mantinham a ilha realmente estável, se eles estão escapando, não tem mais fundação, não tem mais estabilidade, aquilo ali vai afundar
vai acabar, não existe mais Ilha dos Elfos. A própria Danann, ela tá sendo amparada pelo Sérpico ali um pouco longe de onde o Guts está, e ela parece estar sem forças. Existe uma figura que é muito importante nessa ilha também, que é a árvore. É chamada de árvore espiritual, semelhante à que tinha no bosque onde vivia a Flora com a Shirk. Essas árvores é explicado nesse arco de Fantasia mesmo, se eu não me engano lá pelo 344, capítulo 345, que essas árvores espirituais, quem explica isso é aquele mestre dos magos, peraí que eu vou colar, Gadfring, o nome dele, eu nunca lembro, mas enfim, o mestre dos magos lá, ele comentou que essas árvores, elas são como se fossem parasitas da árvore mundial, essa que tem os caminhos que ligam todas as esferas astrais, o céu, a terra, o inferno ou submundo, como vocês prefiram chamar, de acordo com a tradução. E essas árvores parasitas espirituais, além de serem dotadas de muitos poderes e retroalimentarem, por exemplo, a Flora quando estava lá no bosque dela, ou agora a Danann, elas como parasitas impediam o crescimento desmedido da árvore mundial. Me parece, até pelo último quadro, com a ilha completamente colapsada, que quando a ilha foi atacada, as fendas se abriram, o próprio poder da Danann, vinculado muito provavelmente àquele solo, também ficou abalado. Só que além dela, tem muitos outros seres que podem defender, pelo menos para que algumas pessoas consigam escapar. Já chegamos lá. Esse foi um capítulo com mais diálogos, até porque a gente também teve um foco ali no porto, perto do cais, enfim, perto do navio. O Rodrik parece que ele recebeu um aviso das sereias um pouco antes, não temos uma precisão de tempo, mas antes de tudo colapsar, as sereias deram um aviso de que eles precisariam preparar tudo e sair antes da coisa explodir. Não deu tempo, eles estavam preparando, prevendo a saída nas próximas horas, demoraria um tempo ainda para eles abastecerem o navio e avisarem as pessoas para que fossem para a retirada, e a ilha começou a se desfazer muito antes disso. E não só começou a se desfazer, mas as criaturas, as almas que estavam atacando o Isidoro e o pessoal lá dentro, começaram a atacar a galera lá perto do navio também. A tal ponto que o Rodrik, ele fica completamente ali preso por todos os lados por essas criaturas. E é fofo porque o que ele pensa? Na Farnese, que não apareceu nesse capítulo, nem ela, nem a Shirk. O magnífico irmão da Farnese, por enquanto, que a gente viu é que ele estava sendo levado para o navio quando a coisa toda estourou. As pessoas não estavam dando muita bola, mesmo com o aviso das sereias, de que algo tão terrível fosse acontecer. E o panorama que a gente tem no final desse capítulo é a Casca sendo sequestrada, parece que acordando, tomando consciência e olhando o Guts de novo, impotente, parecido com a impotência que ele tinha no Eclipse. Apesar de que no Eclipse ele tinha muita raiva também e muita energia. Ele tentou tanto chegar na Casca que ele acabou piorando ferimentos. Para mim, o que foi mais difícil nesse capítulo não foi ver, por exemplo, um dos caras lá do Rodrik sendo completamente engolido pelas criaturas, pelas almas, que ficou só o esqueletinho, a carne foi toda consumida pra gente ver o quanto eles são perigosos. Como o próprio Skull Knight disse, para meros mortais aquilo ali é demais. Não foi isso que me chocou. O que me chocou foi o Guts preso no meio de tantas dessas criaturas e ele não ter o impulso que ele sempre teve de atacar. De criaturas das trevas, criaturas procurando sacrifícios, ele brande aquela espada como se não houvesse amanhã. A espada tá caída. Não sei se vocês viram, mas nos últimos quadros, quando aparece a espada dele, a Dragon Slayer, ela tá completamente assim, jogada. Ele não tá sequer empunhando ela pra cima, porque ele tá só pensando, a Casca foi embora. O último olhar que ele vê é um olhar trocado com a Casca e ele de novo sem poder fazer nada. O último plano mesmo é o Puck desesperado vendo o que estava acontecendo, e com a visão do Puck a gente tem que lembrar um pouquinho do que pode acontecer daqui pra frente. Entendendo que a ilha colapsou, que os efeitos que o Griffith provoca são absurdos, também existe esse fator, por exemplo, de que a presença dele naturalmente já atraía espíritos, tanto é que ele fazia aquelas cerimônias para chamar as almas daqueles que foram, do seu exército, das famílias, então ele trazia isso de forma bela. Talvez a sua presença aqui produzia essas rachaduras e ainda atraía esses espíritos também. Me pareceu que ele estava não só indo buscar a Casca, mas forçando a saída e o declínio, o colapso de um local em que tinham pessoas com magia, pessoas que poderiam produzir algum desafio, algo ruim para ele num futuro, por exemplo. Ele forçou a saída e a morte de vários desses seres, só que
alguns com certeza vão escapar. Me dá a impressão de que existirá um momento de fuga, mas com muitas perdas ainda. O Skull Knight está lá podendo ajudar e com certeza ele vai ajudar. Alguém precisará trazer o Guts de volta à consciência, talvez seja a Shirk e a Farnese, que não apareceram nesse capítulo. A própria Shirk e Farnese, elas podem ser um grande auxílio durante pelo menos a abertura de uma fuga até chegar no navio, até eles escaparem pelo mar. Eu espero que não tenha mais um longo arco em alto mar. Mas dos que não colapsaram ainda com este ataque de agora, existem muitas pessoas com magia. Magos experientes, bruxas treinadas, existem várias outras criaturas mágicas, como eu já citei, existem as fadas, existem elfos. Embora, como disse a Danann, as pessoas daquela ilha estavam intrinsecamente ligadas a ela. Então eu não sei, também existe a possibilidade de que todo esse colapso tenha afetado todas as criaturas que lá viviam, assim como afetou a Rainha da Tempestade de Flores. Ou não. Algo precisa acontecer independente disso, no mínimo para abrir o caminho para algumas dessas pessoas saírem, senão não tem mais história. E eu chutaria que ainda assim haverá mortes. Não só de pessoas secundárias, mas quem sabe do próprio grupo do Guts. Há muito tempo que esse grupo se mantém estável, inteiro, e nada acontece. Então eu acho que algumas mortes podem acontecer, se não agora, nesse período até eles voltarem para o mundo após alto mar, que de novo espero que não leve tanto tempo. E aí eles saindo da ilha, chegando em terra firme, aí sim eu acredito que a gente começa o arco final. Lembrando que depois disso tudo, o Griffith com certeza já tá preparando alguma coisa, ele fez isso e ele sabe que alguém vai escapar. Provavelmente acredita que o Guts irá atrás dele e ele já está preparando algo que não conseguimos especular, pelo menos não eu agora. Mas é certeza de que anos se passaram desde que eles chegaram naquela ilha. Então, por exemplo, o Riquet, que estava com os Kushan, ele já não vai ser aquele Riquet pequenininho, vai ser uma pessoa adulta, vai ser um cara adulto, muito tempo vai ter se passado, o mundo vai estar diferente do que estava quando Guts e companhia saíram. Então, por mais que tudo esteja no puro caos e desespero, eu acho que a gente vai ter uma finalização desse caos, provavelmente, espero eu, imagino eu, porque é Berserk, com alguma ou algumas perdas, e depois disso a gente deve ter um início de arco com reconstrução, reprogramação, reorganização, lembrando que eles estão sendo mais diretos, muito mais diretos do que o Miura seria, porque segundo o Mori, que está supervisionando isso, eles não estão acrescentando firulas ou coisas que eles desconhecem do que o Miura tinha planejado. Estou ansiosíssima, o próximo capítulo já foi dito que sairá no começo de setembro, 9 de setembro no Japão, se eu não me engano, então por enquanto estamos com lançamentos mensais, e se eu não estou enganada de que a gente está chegando perto sim do início do arco final, essa história não deve demorar tanto tempo alongado pra gente conseguir ver o fim, que pelo menos, eu juro que acredito que vai ser bem próximo, nos macropontos, como eu costumo dizer, dos principais acontecimentos que o Miura teria programado. Então, estou muito ansiosa e feliz que a gente vai chegar nesse momento e, por enquanto, eu tô curtindo, tô achando as coisas bem animadas, a gente teve mais diálogos, como eu disse dessa vez, mais acontecimentos e eu acredito que a essência continua aqui de Berserk. Mas me conta o que você achou desse capítulo, quais outros detalhes que eu não percebi, lembrando que tem pessoas importantes que ainda não apareceram até agora, a batalha em si não começou, é só uma reação ao colapso, ao desastre, ao apocalipse na Ilha dos Elfos que está acontecendo. A fuga ainda precisa acontecer e para ela acontecer, batalhas precisam se desenvolver pelo menos para abrir uma rotinha pra galera escapar, ou parte da galera. Não esqueçam de aproveitar a promoção de 2 camisetas de graça, olha só, 2 camisetas de Berserk, de qualquer outro anime e mangá que você quiser, link tá aqui embaixo e vai só até sexta-feira, com este cupom do aniversário de 10 anos da loja. Espero vocês em todos os próximos vídeos e continua tendo vídeo de Berserk mesmo sem lançamento de capítulo novo, então depois dá uma olhada na playlist e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!